Olá, pessoal. Estamos novamente em mais um podcast nosso, Mente Aberta, com Jader Ferraz. E o intuito nosso é dialogar acerca de vários temas da saúde. Teremos colegas médicos, teremos colegas da indústria farmacêutica, teremos pacientes, familiares de pacientes e falaremos cada vez mais de uma saúde cada vez mais oportuna, cada vez mais positiva. Trataremos de saúde mental e também trataremos de outras abordagens e da vida do indivíduo por trás do profissional. Hoje eu tenho a honra de receber um colega nosso, expoente da profissão, que vive psiquiatria, que eu costumo dizer sempre para ele, sai pelos poros. Além de tudo, consegue entregar para a gente uma vivência do lado bastidor, porque é empresário do ramo médico e hoje está sentado na cadeira principal da psiquiatria baiana, é o nosso presidente da Associação da Psiquiatria Baiana, Dr. Rogério Jesus. Muito prazer, muito obrigado. É uma honra para mim poder recebê-lo. Além de tudo, poder dizer para você, agora ao vivo, muito obrigado por você ser para mim uma referência. Eu costumo sempre dizer para você que é positivo demais poder vivenciar a psiquiatria, poder vivenciar a medicina com colegas que nutrem esse desejo de que a psiquiatria vivencie cada vez mais uma abordagem plena, uma abordagem assistencial cada vez mais ampla. Então, queria dar a palavra para você. Claro, vamos falar de saúde mental, vamos falar também de medicina, mas também de pessoa, porque a gente é ser humano além de ser médico. E aí, como é que você está? Muito obrigado novamente por aceitar o convite. Vamos em frente. Boa noite, doutor Jader. Boa noite a todos que nos escutam. É uma satisfação, né, poder estar aqui. Vi o doutor Jader recém-formado há um tempo atrás e hoje temos a honra de dividir a função de professor na Unime, na Faculdade de Medicina da Unime, na Preceptoria de Psiquiatria, e representando, a Associação Psiquiátrica da Bahia. É sempre uma honra, ser chamado para falar de psiquiatria e da psiquiatria da nossa terra, que é uma das grandes pioneiras na psiquiatria do nosso país. Exato, Rogério. Mas antes da gente chegar nesse tema muito oportuno, em algum momento da sua vida você decidiu ser médico. Eu costumo sempre dizer isso em relação a mim. Eu tive esse primeiro contato com a medicina quando eu tinha 5 anos. E o profissional pediatra que me atendeu, ele se chamava José, e o doutor José me atendeu de uma forma muito oportuna. Me colocou sentado, eu estava com a gastroenterite, José Marcos. E eu vi de branco, com o jaleco e com o esteto. Ele passou um remédio e eu melhorei. E eu virei para ele e disse, de hoje em diante eu quero ser isso. Essa é uma memória afetiva minha. E aí essa medicina me invadiu ali, com 5 anos. É uma memória bem positiva. Minha mãe, eu e ele numa sala. E para você, como é que foi isso aí? A medicina te encontrou em algum momento. E aí? Interessante, né? Porque, assim, a minha primeira memória afetiva de médico também é com o meu pediatra, que também chamava Dr. José, só que o Dr. José Augusto, lá em Santo Antônio de Jesus, que foi meu médico até os 18 anos. Mesma eu ia coisa. lá e eu dizia assim, não, doutor José, só quero ser atendido pelo senhor. Era um médico, aquele médico clássico, né? Atencioso, amoroso, né? Que cuidava dos pacientes como ninguém. Então, assim, eu me sentia, quando eu sentia, ficava doentinho, né? Minha mãe dizia, vamos em doutor José. E eu sabia que ele ia cuidar de mim, que eu ia ficar bem. E eu lembro ali na época ali dos 5, 6 anos também, né, minha avó tomando conta de mim, eu dizia, quero ser médico, vovó, para quando eu crescer, você ficar velhinha, eu cuidar de você. Então, era ali que a minha memória de ser médico vem dali, dos 5, 6 anos de idade também. E aí, anos depois, né, estudando lá em Santo Antônio de Jesus, venho para Salvador para continuar estudando, já decidida a fazer medicina, sem dúvida, entro na faculdade de medicina. E aí tem uma coisa inusitada, porque eu fiz vestibular na Universidade Federal da Bahia, fiz vestibular também na FUVEST, que era para a USP de São Paulo, né? Tive o prazer de passar, mas minha família decidiu vir para Salvador, de Santo Antônio de Jesus para Salvador, naquele momento. E aí eu optei por abrir mão de ir para São Paulo e fiquei, né, graças a Deus, aqui na UFBA. E aí fiz medicina aqui na UFBA, né, de 93 a 99, com a certeza e, né, plena que seria cardiologista. Rogério, você dizendo isso, são várias coincidências. Eu também, durante um período, pensei em ser cardiologista, não do meio para o fim, do início. Eu acompanhei um médico, também José,
Ele implantou um plano de saúde aqui e a esposa dele, Leda Solano, era a nossa coordenadora. E eu acompanhei e a gente fundou uma liga chamada Liga de Transcardiologia. A gente acompanhava ele nos atendimentos e também fazendo alguns transplantes cardíacos. Só que eu deixei a cardiologia de lado, disse a mim mesmo que não iria tomar esse rumo, porque eu não lidava muito bem com o paciente que ia a óbito na cardiologia. Então, a gente fazia os atendimentos aos sábados, então, semanalmente a gente atendia os pacientes, a cada mês e meio, 2, o paciente não regressava. E ele não vir significava para a gente essa fatalidade. Então, eu rechacei a cardiologia já nesse percurso. E aí? Você está falando, né, de meu grande professor José Antônio de Almeida Souza. Exatamente, né? ele mesmo. É a esposa da professora Leda Solano. Zé Antônio me ensinou eletrocardiograma. A mim também. Né? Então, assim, eu ia ser cardiologista desde que entrei, né? No 8º semestre, fiz a disciplina, finalmente a disciplina de cardiologia, apesar de que eu já estudava muito de cardiologia até então, porque queria ser cardiologista, e no 8º semestre, na disciplina de cardiologia, aprendi a ler eletrocardiograma com o professor Zé Antônio. Fui para o 5º ano ainda decidida a fazer cardiologia, apesar de que, né, durante todo esse trajeto, desde o 2º ano, eu já tinha contato com, né, um dos maiores expoentes da psiquiatria brasileira, que era o professor Irismar Reis de Oliveira, que eu seguia enquanto iniciação científica do ponto de vista de metodologia, de bioestatística, apresentando trabalhos em congressos, né, publicando alguns artigos científicos. Quando chego ali no 5º para o 6º ano, que eu vou fazer a disciplina, já tinha feito a disciplina regular de psiquiatria também no 8º semestre. Tinha achado interessante, porque eu convivia, além com o professor Irismar, eu convivia com o Eduardo Pondé de Sena, com Ângela Chipa, né? Tinham sido professores da disciplina, né? E que eram grandes psiquiatras que eu admirava muito do ponto de vista profissional. Mas quando eu faço o estágio opcional em psiquiatria, ali já no 6º ano, aí eu sou totalmente, né, encantado pela psiquiatria e identifico que realmente era aquilo que eu queria e faço a prova de residência para a psiquiatria. Tanto é que causa surpresa para todos, que quando meu nome não sai na lista de residência lá em clínica médica, todo mundo fica chocado. Mas você não passou na residência? Eu disse, passei. Não, mas seu nome não está na lista. Está na lista de psiquiatria. Como assim? E aí, né, foi aí que começa a minha jornada para fazer psiquiatria, que eu começo exatamente no ano 2000. Em fevereiro de 2000, eu começo no Hospital das Clínicas, né, a seguir o professor Irismar Reis de Oliveira. A minha chefa de enfermaria era, na época, a doutora Ângela Chipa, e por ali eu fiquei fazendo a residência em psiquiatria e, concomitantemente, o mestrado, né, da Universidade Federal da Bahia, que era o curso de pós-graduação em Medicina e Saúde, que tinha lá no 7º andar do Hospital das Clínicas. Então, aí começa a minha jornada na psiquiatria nos anos 2000, 2001, 2002. Eu tenho uma excelente história com o professor Irismar. A gente viaja daqui para o Rio Grande do Sul, para Gramado, que é um congresso internacional, e ele ia ser palestrante. Só que ele não sabia que eu era médico, e a gente foi conversando amenidades. E é óbvio que a gente conhecia ele. E de um determinado tempo em diante da viagem, já que eram 6 horas, o voo era direto, eu tomei coragem de dizer, professor, eu sou médico, atuo também na área de psiquiatria. Oh, que bom, meu filho. Foi me explicar o motivo do porquê dele fazer a palestra e percebi nele essa vontade de vivenciar a psiquiatria e de entregar esse conhecimento de uma forma cada vez mais potente. Recentemente, a última vez que estive com ele, a gente estava assistindo uma palestra de um laboratório a respeito de uma medicação de um antipsicótico e ele estava lá. E com um olhar ávido de construir conhecimento. O colega que estava palestrando era mais jovem, claro, e ele sentado como aluno. E aquilo me trouxe essa percepção de que nós precisamos nos manter nesse convívio de vivência acadêmica, porque quem nos orienta também tem essa fome, esse fogo do viver psiquiatra. E aí dizendo a ele justamente isso, que admirava nesse ponto. Ele não deixa isso apagar, pelo contrário, ele é muito acadêmico, técnico, muito sensível. E a última vez, né, dessa passagem, desse momento com o colega, ficou claro para mim, ele não deixa isso morrer nele.
Eu acho isso admirável. Alguns colegas nossos mais velhos têm essa percepção e essa vontade de continuar atuando e, além de tudo, dividindo o conhecimento. Mas e aí, determinado momento, vem a carreira da psiquiatria. Você decide que vai ser psiquiatra mesmo, faz a sua residência. Só que, de um determinado tempo em diante, a sua carreira muda, porque você decide empresariar. E aí você vai vivendo a psiquiatria. Como foi isso aí? Como foi que isso te alcançou? Tem um percurso grande aí, né? Porque eu formo ali em 99, e em 2000 inicio lá no Hospital das Clínicas, né? Fico, né, no Hospital das Clínicas até mais ou menos 2003, concluo o mestrado. E desde o início da residência, eu já dava plantão no antigo Sanatório São Paulo, Sim. hoje Clínica Nelson Pires, né? O Sanatório São Paulo era um hospital grande, de quase 300 leitos, né? É um hospital privado que vendia leitos ao SUS. E lá eu fico dando plantão nos sábados, né? Minha chefa não deixava dar plantão durante a semana, era exclusivo para residência. Mas eu dava plantão nos sábados ou nos domingos. E em 2004, já terminada a residência, já terminado o mestrado, né, eu acabo, né, meio que caindo de paraquedas e virando diretor do Sanatório São Paulo. Acontece Né? mesmo, aconteceu comigo 30 também. anos recém-completados em julho, em setembro eu me torno diretor do Sanatório São Paulo. E foi um momento bem turbulento da psiquiatria, ali, aquele período de 2004, né, com fechamento de vários hospitais psiquiátricos e tendo que remodelar o sistema e reorganizar. E eu fico ali por um tempo no Sanatório São Paulo. Depois, nesse tempo, concomitantemente, eu já era professor universitário. Então, eu tinha sido professor da faculdade FTC de 2002 até 2007. Né? Eu entro em 2008. Pois é, quando você estava entrando, eu já estava saindo. Você estava entrando como aluno, eu já estava saindo como professor. Isso. E aí eu vou para o interior num movimento de organizar CAPs no interior. Alguns amigos me disseram, vem aqui ajudar. Eu fui inicialmente para minha cidade natal, Santo Antônio de Jesus. Né? Já existia um CAPS 2, eu ajudei a estruturar um CAPS de álcool e droga. Eu já trabalhava na época em dependência química numa outra clínica aqui na cidade. E fiquei nesse trajeto aí, saindo da vida universitária e ajudando a montar serviços no interior de psiquiatria. Já nesse bastidor também, Já né? também nesse bastidor, mas também mão na obra, Sim. né? Frente de batalha, Operacionalizando. atendendo pacientes, né? E ajudando a qualificar equipes. Quando, em 2007, eu saio da FTC, né, e começo a fazer isso no interior, eu encontro uma grande amiga, né, Lidiane Barbosa, que eu acabo citando lá no nosso podcast da Vale Viver, e que inclusive fez um podcast maravilhoso com a gente, né, há um mês e pouco atrás, e que trabalhava em outra clínica de dependência química, e a gente juntos começa a pensar em fazer uma clínica para tratar dependência química, e em 2009 surge a Vale Viver. Então, a gente inaugura a Vale Viver e aí entra, né, existia o Rogério médico, Sim. formado, né, em 99, o Rogério professor, que começa logo em seguida ali em 2002, e em 2009 surge esse Rogério, né, o mais corajoso de todos, Empresário. né, que decide empresariar, decide, né, criar empregos, decide criar um serviço que pudesse ofertar para pacientes e famílias, né, uma coisa acolhedora, de qualidade, né, com uma visão muito humana, dentro de uma lógica biopsicossocial, para a gente entender a dependência química como algo mais complexo. E aí surge a Vale Viver. E aí, de 2009 para cá, nesses 15 anos, né, eu venho vivendo o Rogério médico, de consultório no próprio interior Santo Antônio de Jesus até hoje, o Rogério médico, psiquiatra de alguns CAPs, entre eles o CAPs de Lauro de Freitas, o CAPs de álcool e droga Lauro de Freitas, e o Rogério empresário que toca, né, ou coordena a parte técnica da Vale Viver, né, juntamente com uma equipe maravilhosa, super dedicada, né, que por lá trabalha. Pessoal, Rogério, ele também tem um podcast. E é importante a gente retomar essa fala. E eu queria pedir a ele, por favor, para reiterar, para que as pessoas sigam, compartilhem, curtam, interajam. O trabalho que o Rogério faz é um trabalho muito primoroso. Por quê?
porque enfrentar a doença dependência química é um desafio muito grande para o próprio paciente, para a família e também para o profissional que cuida. Porque grande parte das vezes essa pessoa vai precisar de vários modelos assistenciais. E um desses modelos é a internação. E a internação psiquiátrica, ela pode acontecer na instituição Vale Viver. Então eu queria, por favor, Rogério, se você reiterar quais são os locais e como as pessoas conseguem encontrar na internet, enfim, como é que elas conseguem entrar em contato com a Vale Viver, que é, sim, uma instituição que destina para atendimentos de pacientes com dependência química. E outras doenças, claro, né? Mas dependência química. Nós temos um podcast no YouTube, né? Que é o Vale Viver Podcast. E no Instagram é a Clínica Vale Viver. Né? A Vale Viver surgiu como um grande sonho de poder, né, ajudar pessoas, né, com dependências químicas e famílias que viviam essa dor. Né? Como você colocou aí, tratar dependência química é algo bem complexo. Né? Eu sei disso porque eu atuo em todos os estágios, sim, da doença. Desde o paciente que está no início, naquela fase pré-contemplativa, negação, que vai no consultório, levado pela família, quer, não quer, tem um controle, até aqueles modelos, né, aqueles pacientes que já evoluíram na doença, já estão, né, pagando um preço mais alto, estão, né, numa unidade esvaziado tipo o socialmente CAPS, também, isso, né? tipo o CAPS, né, e o CAPS de álcool e droga, né, é um modelo público, mas existem os hospitais dias de vários serviços privados que o paciente vai, passa o dia, interage, faz atividades, palestras, dinâmicas, Tenta se ressocializar. e tenta ressocializar e reorganizar, até o modelo, né, mais complexo para quadros mais graves e necessários, que é o internamento, que pode se dar no nosso, né, no nosso contexto, sobre o modo voluntário, quando o paciente decide internar, ou involuntário, quando ele está incapaz de julgar naquele momento a necessidade e acaba sendo internado a pedido da família, com indicação médica, ou em alguns modelos mais complexos, em quadros compulsórios com a determinação, né, judicial. Mas estar na dependência química em todas as fases da doença me deixa muito tranquilo para poder, né, entender e dizer sempre que é uma doença complexa, é uma doença muito complexa. A dependência química, né, dentro da saúde mental, dentro da psiquiatria, é um dos modelos mais complexos de entendimento, porque o indivíduo não necessariamente perdeu a razão. Sim. Né? Mas ele perdeu, muitas vezes, a capacidade de julgar. Sim. Ele está como dizia na Roma antiga, addictum. Sim. O adicto é um prisioneiro, então ele é um escravizado, um prisioneiro da substância. E aí, por conta disso, o modelo não é único, não é apenas protocolar, né? Isso, verticalizado de cima para baixo. É um modelo que precisa do médico psiquiatra, precisa do psicólogo, precisa do terapeuta, precisa da família, precisa dos amigos, porque tudo isso junto, né, não dá para tratar uma doença simples com um modelo simples. Então, é uma doença multifatorial, multifacetada, por isso que é tão complexo tratar a dependência química. E o grande fator, pelo menos a meu ver, em relação à dependência química dificultador, é a relação que essa doença ainda tem com a sociedade. Então, grande parte da sociedade consegue compreender que o paciente grave precisa de tratamento. Então, algumas características de alguns entorpecentes levam o indivíduo a esse esvaziamento completo, global e irrestrito da vida. Então, rompe essa relação, esse acordo social, e aí o indivíduo vai escolher, ou a própria doença vai colocá-lo nesse trilho de ele não vive mais essa sociedade que a gente vive, ele vive em prol do consumo do entorpecente. Então, esse indivíduo é um indivíduo que esclarece para a sociedade a necessidade de tratamento. E a gente vê nas cidades pessoas que estão já nessa condição grave de doença. Então, a gente vê pessoas que definem a vida pelo uso do entorpecente. Só que, infelizmente, é uma escala de gravidades de cores. Tem aquele indivíduo que ainda é funcional e que tem em si esse desejo de manter o vício, de manter a dependência. E aí é que entra esse fator dificultador que é necessário que o médico avalie. Será que já é o momento da gente alicerçar um tratamento cada vez mais amplo, aumentar a vigilância, tirar ele desse ambiente onde ele está preso ao uso e colocá-lo em um ambiente de vigilância contínua? A família precisa acatar ou não? Como é que você entendeu lá atrás para que você definisse, olha,
eu irei enfrentar todas essas adversidades, porque dependência química é uma doença que exige um empenho muito grande de todos os profissionais envolvidos. Como é que eu vou me empenhar para ter algo para que eu possa entregar para as pessoas do ponto de vista de assistência? Você definiu isso em algum momento, e aí veio a Vale Viver. Como foi isso para você? Na verdade, o modelo assistencial de dependência química que existia no mundo como um todo durante muito tempo era um modelo moral, né, Sim. da dependência química como uma doença moral. Então, o indivíduo dependente químico ele era um desvirtuado moralmente, né? Com a evolução dos estudos, começa a se entender que indivíduos que não tinham nenhuma, né, falta de virtude moral, quando colavam em alguma substância, perdiam o controle de uso, e essa perda de controle de uso levava esse indivíduo a, muitas vezes, mudar o comportamento, tornar-se hostil, agressivo, violento, sem necessariamente serem assim no seu dia a dia. E a gente começa a entender que a substância passa a ter um poder muito devastador no psiquismo daquele indivíduo. A partir daí, começa uma série de estudos que mostram que, olha, é uma doença, não é apenas uma questão, né, comportamental. Há uma doença aí. Por que alguns conseguem beber até as 11 horas, 4 doses e levantarem e irem para casa, e outros só saem do bar carregado? Por que alguns têm essa predisposição maior? Por que em alguns não muda nada, em outros soltam um verdadeiro Tasmania aprisionado? Então, os estudos sobre dependência química começam a evoluir muito e, por conta disso, né, os modelos assistenciais que envolviam internamento começam a servir para entender o indivíduo na sua nuance mais grave, né? Claro que nós temos que levar em consideração que há mais de 80 anos existe uma instituição chamada AA, Alcoólicos Anônimos, que gratuitamente, voluntariamente, partindo de reuniões, né, de usuários que estão limpos em abstinência, dizia, olhe, essas pessoas, quando ficam limpas, quando não bebem, né, inicialmente para A, depois Narcóticos Anônimos, elas são pessoas que estarão entre nós convivendo sem nenhum problema. O problema é que ele tem fator estressor. Ele tem uma dependência da substância que, quando ele cola na substância, ele perde o funcionamento, ele desregula o funcionamento. E aí os modelos que tinham até então, pelo menos aqui no nosso meio, eram internamentos para dependência química em clínicas psiquiátricas e hospitais psiquiátricos, que eram locais que conseguiam afastar o indivíduo da substância e gerar abstinência, física, que era apenas, né? De distância física. Se eu distanciava da droga, o indivíduo não podia usar a droga, era a primeira fase do tratamento, gerar abstinência. Se eu gerava abstinência, tinha sintomas de síndrome de abstinência, eu podia medicar, podia fazer dormir, tirar os sintomas físicos e emocionais mais difíceis naquele momento. Só que esses serviços não estavam preparados para tratar o cerne da questão, que era as questões emocionais e psicológicas associadas à droga. O que leva aquele indivíduo a buscar a substância? Qual é o papel daquela substância na vida do indivíduo? Costumo sempre dizer que a droga entra pela via do prazer e se extingue pela via do alívio. Então, aquele indivíduo que buscava algo que no início era prazeroso e agora não consegue descolar daquela substância, porque aquela substância alivia suas dores e seus sofrimentos, né? Ele está agora adoecido. Como eu trato isso? E tinha outra coisa para além disso, Jader, que as clínicas psiquiátricas clássicas, né, o padrão, elas não tinham um modelo de abordagem para a família, que estava absolutamente esfacelada pela doença, fragilizadas porque amam aquele indivíduo, tentam de qualquer maneira ajudar, mas muitas vezes estão desenvolvendo o que se chama de codependência, que é um adoecimento da família em virtude da dependência daquele ente e que não sabiam como agir. Então a gente, né, busca, já existia na cidade um serviço, né? Esse serviço, né, existe até hoje, é um serviço de boa qualidade. O que a gente faz é gerar um serviço que tenta trazer um modelo científico do NIDA, National Institute of Drug Abuse, dos 13 princípios essenciais do NIDA, para colocar aquilo em prática. E dentro de um modelo onde obrigatoriamente tende a haver psicoterapia
individual. Sim. Não há como sair da dependência química sem psicoterapia, entender nos pantanais da alma, da dor daquele indivíduo, o papel que a droga fazia na vida dele. E aí surge esse modelo da Vale Viver e dentro disso surge o núcleo familiar, que é um serviço que funciona para todos os familiares dos pacientes que estão internados, todas as sextas-feiras, que se encontram com a psicóloga para debater e aprender sobre isso. Porque se eu não habilitar a família, ele deixa o paciente, vai buscar meses depois e continua sem entender o problema. Então, eu tenho que habilitar também aquela família. E pessoal, olha como isso é importante. E é importante a gente, de novo, trazer algo mais incisivo para a fala de Rogério. Rogério tem 20 anos de psiquiatria 25. Voltadas para a dependência química. Olha só como é importante essa fala dele. É importante que a psicoterapia ela caminhe junto. Psicoterapia também é tratamento. E a gente entende hoje que a ferramenta psicoterapêutica, ela soma força à ferramenta médica. Então, a internação, ela visa, claro, aumentar o alicerce assistencial, retirar o indivíduo do consumo inveterado, mas tratar a doença não só com remédio, tratar a doença com outras abordagens e, além de tratar a doença do indivíduo, tratar a família. E esse tratamento visa justamente a união de forças de classes da saúde, não só quimicamente. Vamos conter o indivíduo quimicamente, vamos entregar esse indivíduo meses depois para a família para voltar para essa catraca giratória de reuso e não sair dessa condição, infelizmente, uma condição negativa de continuidade de dependência química. Então, a psicoterapia ela entra para a abordagem assistencial com uma potência muito grande. É necessário a gente orientar o indivíduo, tratar o indivíduo, medicar quando necessário, sem dúvidas, mas também tratar a família. E aí... Vá. Desculpe ele interromper, mas diz o seguinte, lá naqueles princípios do NAIDA, né, ele diz que o tratamento farmacológico é apenas a primeira fase do tratamento. Sim. Claro, se você tem um indivíduo que você tira a substância dele e você sabe que tem uma chance grande dele fazer sintomas de abstinência, o remédio entra ali como algo salvador. Ele não vai dormir se tiver sem a substância. Mas você bota um remédio que garante isso. Ele vai ter tremores, ele vai ter, às vezes, alucinações, ele vai, às vezes, convulsionar, mas você bota um remédio que alivia isso. Só que os sintomas de abstinência, eles duram aquela fase inicial ali dos 10, 15, 20 dias. Sim. E depois daquilo que o indivíduo não tem mais sintomas de abstinência, o remédio não tem mais o poder de mudar, né, a forma dele pensar, agir e interagir. E finalmente mudar comportamento. Claro. E é por isso que a psicoterapia é fundamental nesse aspecto. Né, você já cresceu numa lógica bem diferente do que existia no passado, que muita gente achava que existia uma briga entre Sim. a psiquiatria e a psicologia. Isso é um despautério total, um contraste, né? Assim, são duas profissões que trabalham juntos. Complementam. Né? Complementam-se enormemente. São duas profissões que, né, buscam e visam o bem-estar da saúde mental do nosso paciente. Então, são poucos os pacientes meus que vão a uma consulta e que saem de lá sem indicação de psicoterapia. Sim. A maioria esmagadora sai de lá com indicação. Você precisa fazer a terapia, talvez tal abordagem ou tal abordagem, indico para, né, doutor fulano, doutora cicrana, porque é isso que Sim. acontece, é uma parceria. E boa parte dos pacientes que vão ao meu consultório, não só de dependência química, como de outros transtornos, vieram encaminhados por grandes colegas psicólogos que viram que a psicoterapia tinha um certo teto e que poderia ser melhorada com um aporte psicofarmacológico. E eu, inclusive, digo sempre que, imaginando o nosso paciente como um jardim, né, o remédio é o adubo, Sim. o psicólogo é o jardineiro. Sim. Não há como você apenas colocar adubo e imaginar que o jardim vai ficar bonito. Né? Você precisa de um bom jardineiro talentoso para podar, arrumar, regar. Por outro lado, por melhor que seja o seu jardineiro, se o terreno estiver infértil, árido demais, encharcado demais, ele precisa do suporte de quem vai colocar o adubo correto para o terreno ficar fértil e ele poder trabalhar melhor as plantas, né? E
mais do que tudo, ensinar o dono do jardim a cuidar do próprio jardim. Sem dúvidas. Até para que a continuidade terapêutica aconteça sem essa necessidade da manutenção da internação. Porque o grande fator de mudança do entendimento médico e da assistência médica da internação nos últimos anos, pelo menos a meu ver, é o seguinte: não é manter o indivíduo internado, é manter a internação como uma opção terapêutica para que ele volte para a sociedade. E hoje já é algo convergente do ponto de vista assistencial. A gente precisa devolver esse indivíduo para a sociedade para que ele se ressocialize de fato e, se possível, se afaste da doença, porque a doença, infelizmente, vai caminhar com ele. Isso serve para a psiquiatria como um Sim. todo. Vamos entender que o internamento ele é uma ferramenta dentre as diversas que nós temos para tratar alguém. Mas ninguém discute se alguém infartar que precisa ir a um hospital para se internar durante algum tempo. Sim. Ninguém discute se alguém tiver, né, uma infecção urinária, apendicite, uma infecção, que ele precisa se internar por um tempo para tratar aquela doença. E por que na psiquiatria seria diferente? Existem algumas condições que dá para tratar ambulatorialmente, mas existem algumas condições onde a vida está em risco. E se a vida está em risco, há indicação clara de se internar para tirar do risco e, depois disso, reorganizar para voltar ao dia a dia. Sim, eu costumo usar esse exemplo em consultório também. Por exemplo, se há uma infecção, por exemplo, pneumonia, uma infecção pulmonar, e o indivíduo ele não trata, ele vai precisar de uma abordagem assistencial mais ampla. Então, ele vai ter que mudar a forma terapêutica, vai ter que tomar outro remédio. Se esse remédio falha, ele precisa da internação. Se essa internação inicia um remédio que falha, ele vai precisar de uma internação com maior vigilância, e a UTI é isso. E a UTI é o quê? Aumentar a vigilância continuada, um médico à disposição para todos os leitos que estão ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai viver a vida toda na UTI? Não. Vai passar o seu período crítico saindo da UTI para o quarto e depois recebendo alta. Mas a doença clínica é de senso comum, a população já consegue compreender melhor. A psiquiatria vem se explicando e vem deixando isso claro. Para a manutenção da vida, é deveras importante que o indivíduo tenha um local para que ele se interne quando necessário, a partir de uma avaliação médica. E aí essa internação vai ter curso terapêutico e aí ele recebe a alta para dar sequência ao tratamento ambulatorial. Perfeitamente. E eu acho que isso vem, na verdade, do preconceito, do estigma que existe sobre a doença mental. Então, assim, a psicofobia, que é esse termo que explica bem o preconceito contra a doença mental, o portador de doença mental, o profissional de doença mental. A gente sofre disso também. Então, assim, hoje bem menos, mas Sim. no passado dizia que era psiquiatra, Deus me livre e guarde, psiquiatra. Hoje o psiquiatra é tido como um profissional que pode aliviar essas dores, porque a sociedade adoeceu muito mentalmente. E muito rápido. E muito rápido. Já era grande até 2019. Quando vem 2020, vem pandemia. Explode. Isso é catapultado, explode, fica gigantesco. Então, o psiquiatra passa a ser um profissional que passa a ser enxergado como alguém que pode aliviar essas dores. Então, esse estigma começa a diminuir. Mas, historicamente, as pessoas dizem, não vou ao psiquiatra não, porque não estou doido. Sim. Quando hoje, a esquizofrenia, que é o que é dito como loucura, como loucura, representa menos de 5% do consultório do psiquiatra no dia a dia. Sim. Então, assim, uma série de outras patologias, ansiedade, depressão, crises de pânico, transtorno bipolar, toque, dentre outras, vão estar... Agora, dentro das dependências químicas, dependência alcoolismo, dependências múltiplas, tabagismo, tecnológica, jogo de apostas. Sim. Então, assim, isso começa a ser a realidade da sociedade atual, então esse preconceito começa a cair. Mas ainda tem um grande estigma que, se precisar internar, vai internar, mas se está sob risco. Então, aquilo tem que ser. Então, cabe a gente sempre estar falando que não há saúde sem saúde mental. Sim. E se o indivíduo está em sofrimento, trata com o que for preciso para cada momento. Exato. E aí, na sua andança médica e empresarial, alguém te ofereceu, você sentiu a necessidade de elevar o seu conhecimento e deixá-lo à disposição também em outra área, que agora a gente tem você
sentado à cadeira da presidência da Associação Psiquiátrica da Bahia. Como é que foi isso aí? Como é que isso chegou até você? Porque fica claro para a gente as suas definições de vida, mas em algum momento você se deparou com essa oportunidade, que eu julgo sendo uma oportunidade positiva, para a gente levar mais conhecimento sobre psiquiatria, deixar claro para as pessoas que nós somos uma ferramenta a ser utilizada, mas com essa outra abordagem. Eu preciso, sim, elevar essa bandeira de defesa de tratamento para o doente mental. E aí, como foi essa sua decisão? Porque mexe com a gente. Em algum momento você teve que colocar de lado todos esses papéis que você desempenha para tirar um tempo para estar nessa cadeira, que eu acredito ser uma cadeira que traga uma certa dificuldade do dia a dia, porque é muito exigido, pelo menos no que a gente imagina de fora. E aí, como é que foi isso? Alguém sentou contigo e disse, estamos pensando em você, ou você tinha isso dentro de si? Como foi essa decisão? Essa é uma situação, é uma questão bem interessante, porque, na verdade, eu já fazia parte da gestão anterior, né, que tinha como presidente nosso amigo Lucas Sim. Alves, né, e eu era o tesoureiro da gestão de Lucas, né, que foi uma gestão muito boa, né, mas que teve a pandemia como um agravador do processo. Sim. Isso fez com que alguns eventos não pudessem acontecer presencial, era só online, né? E, ao final da gestão de Lucas, né, por sequência, eu costumo seguir sempre a hierarquia. Existiam pessoas que estariam, né, prioritariamente, né, na sequência para estarem nessa função de presidente. E essas pessoas declinaram desse desejo, disseram que não tinham esse interesse. E aí o grupo é muito parecido, praticamente todo mundo que estava na gestão anterior está na gestão atual. Chegaram a um consenso Chegaram a um consenso, tem que ser você. Tem que ser você, né? Vá você, né? por favor. Você está habilitado, capacitado a estar nessa função. E assim, é muito honroso estar Sim. presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia. Associação Psiquiátrica da Bahia, que é uma das mais antigas do Brasil, é de 1967. Associação Psiquiátrica, né, da Bahia, que teve, né, grandes nomes da psiquiatria, né, nacional como presidentes, né? Então, foi fundada por Dr. Rubim de Pinho, um grande Sim. nome da psiquiatria brasileira. Teve como um dos, né, presidentes, já desde o início lá, Dr. William Danihan, nosso professor, sim, um grande expoente da psiquiatria baiana. Que eu costumo chamá-lo de enciclopédia viva. Pois é. Então, assim, vários outros nomes. Então, assim, é muito, muito honroso estar nessa função. É uma gestão de 3 anos, né? Eu assumi, né, em janeiro de 23 e fiquei por 23, 24, ficarei ainda ano que vem, de 25. Né? Tive a grande honra de fazer 2 jornadas baianas de psiquiatria, né, que foram, né, um sucesso. Ano passado tivemos 320, esse ano tivemos 540 participantes. Tive a honra de ter, né, de estar na presidência enquanto o Congresso Brasileiro de Psiquiatria aconteceu em Salvador no ano passado, em 2023. Né, e, por fim, no ano que vem, terei a honra também de estar na presidência quando ocorrerá a Jornada Nordestina de Psiquiatria aqui em Salvador. Então, eu acho que eu fui agraciado por Deus, né, de estar nesta função, né, tentando ajudar, né, a psiquiatria baiana, representando a psiquiatria brasileira, né? A ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, é uma associação muito combativa, que luta muito pela psiquiatria, pelo psiquiatra, pelo portador de doença mental. Pela diminuição do estigma também. Primeiro, assim, pela diminuição do estigma. Então, assim, psicofobia não, sim, psicofobia é crime. É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Setembro Amarelo é uma das maiores campanhas que existem no Brasil e no mundo, né, sobre prevenção de suicídio. Uma associação que faz o 2º maior congresso de psiquiatria do mundo, é o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, só perde para o americano, é maior que o próprio Congresso Mundial de Psiquiatria, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria defende, né, veementemente o direito do paciente e
né, da profissão do psiquiatra, combate enormemente. Recentemente tivemos, né, uma luta incessante, ainda estamos, contra o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento, os HCTs, né, um combate intenso sobre a descriminalização da maconha devido ao risco que oferece para a população, das questões, né, luta, né, junto a várias outras instituições contra a legalização do cigarro eletrônico. Então, você tem uma série de linhas que a Associação Psiquiátrica Brasileira de Psiquiatria e Psiquiátrica da Bahia, lutam juntos defendendo a nossa profissão, a nossa classe, porque é algo que é fundamental para que nós possamos entender, né, de que ter uma psiquiatria mais forte é ter uma saúde mental de melhor qualidade. Sem dúvidas. Mas eu queria voltar nesse ponto, porque eu vi em tribuna defendendo a nossa classe e defendendo o entendimento de que o paciente ele necessita, ele precisa ter assistência continuada, leia-se, um local, sim, para o atendimento e para a possível internação. Como foi isso para você? Porque de fora a gente percebeu um colega com uma vontade muito grande de fazer valer a própria opinião, que é a opinião da classe em si. A gente conversa entre os colegas e o desejo uníssono é o seguinte: como é que a gente não vai ter um local para poder tratar e, quando necessário, realizar essa internação de alguém que está com risco de morte, de alguém que está em agravo de doença? Esse paciente ele precisa, como outras categorias de doença, como outras classes, possuem Hospital da Mulher, Hospital do Homem, e que bom que tem, e que bom que existam na nossa cidade e todo ao redor brasileiro. Mas como foi para você ter que viver essa batalha? Olha, quando a gente escolhe fazer medicina, né, nosso, né, ponto de vista claro é defender o nosso paciente, fazer de tudo para melhorar o nosso paciente, né? Gerar, ainda que a gente não consiga curar a doença, sim, a gente quer tratar, quer dar para ele o melhor, quer aliviar a dor e o sofrimento, né? Um princípio básico do Hipócrates é imprimo no nosso, em primeiro lugar, não deixar que o mal se faça, fazer o bem. Então, todo médico quer que o seu paciente fique bem. Se não se discute em outras áreas que quando o médico indica um internamento, né, ele está querendo o melhor do seu paciente, eu acho que o paciente, às vezes, na saúde mental, ele não consegue julgar isso, mas a família sabe claramente que quando o médico diz, olha, eu acho que é melhor internar, porque está perdendo o controle. Né? O paciente bipolar está em crise, está se expondo, está se colocando em risco. O paciente alcoolista está dirigindo sob efeito de álcool. Ele vai colocar ele em risco. E é principal, só para te interromper, está consumindo massa encefálica. Ele está tendo prejuízo bioquímico e se colocando em um processo demencial precoce. Ele está perdendo massa encefálica. Mas continue, por favor. Isso que você coloca é tão importante, Jada, que hoje de manhã eu estava lá no CAPS AD de Lauro de Freitas com nossos alunos da Unime e eles atenderam uma paciente de 52 anos. Fez 52 anos ontem. E no exame, né, na consulta, junto com os alunos, a paciente fez assim, doutor Rogério, o senhor tratou meu pai. E eu disse, como é o nome do seu pai? E ela fez, José, eu não sei não, olha aqui no RG, ela não conseguia lembrar o nome do pai. Né? E eu disse, você está quantos anos? Ela fez 52. E seu pai? Não, meu pai está bem, ele parou de beber, tratou com um senhor, tem mais de 15 anos que não bebe. Ele que insistiu para que eu viesse para aqui. Era uma mulher de 52 anos que aparentava ter 60, que a memória estava completamente esfacelada por causa do uso contínuo de mais de 1 litro de cachaça por dia. Os alunos saíram de lá bem mobilizados, sim, com isso, pela gravidade, por ver uma doença que pode ser tratada, chegar a esse grau de gravidade. E eu disse, mas você contemplaria a possibilidade de se internar? Ela fez assim, mas aonde é que eu poderia me internar, doutor? Não tem lugar. Então, era uma paciente que tinha 52 anos, no discurso dela havia uma vontade de conseguir vencer aquilo, mas ela dizia, eu sozinha não consigo. Fechava critérios, né, para internação? Fechava todos os critérios para internamento. 10 de 10 colegas avaliando indicariam? Todo mundo indicaria uma mulher de 52 anos, completamente com a vida social, familiar estraçalhada, tomando
4 corotes, 2 litros de cachaça por dia, né, com a memória prejudicada, a condição clínica prejudicada, precisava internar e até dizia aceitava, mas não havia onde. Então, assim, o internamento psiquiátrico, e você, né, citou aí aquela minha fala lá na Assembleia Legislativa, eu fui muito enfático. Ali existiam 3 Rogérios falando. Sim. Ali existia o Rogério, presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia. Ali existia o Rogério, que trata a dependência química no dia a dia, existia o Rogério, médico psiquiatra de consultório. Esses 3, né, essas 3 facetas, essas 3 personas de um mesmo indivíduo, todos concordavam que muitas vezes é necessário, e quando se faz necessário, infelizmente não está à disposição para todos. Isso é muito sofrido para a gente observar que, por mais difícil que a saúde pública seja no nosso meio, se alguém tiver uma doença cardíaca, pulmonar, respiratória, ortopédica, ginecológica, tem aonde internar. Sim. E se ele tiver uma doença mental, ele tem hoje basicamente um local apenas para internar, com não mais do que 40, 50 leitos. Então, nossa população sofre demais sem ter uma opção de tratamento. As filas para tratamento, né, em saúde mental na rede pública, né, do Brasil como um todo, mas da Bahia, que é o nosso meio, são semanas, às vezes, a depender do local, meses de espera. Então, isso gera uma certa dor, uma certa angústia. A Bahia tem uma psiquiatria privada de altíssimo nível, comparável ao Brasil todo, até o mundo. Aqui na Bahia tem serviços de qualidade que internam, tem profissionais de qualidade. Tanto na capital quanto no interior. Tanto na capital quanto no interior. Aqui nós temos tratamentos dos mais modernos, eletroconvulsoterapia, eletroestimulação magnética transcraniana, né, cetamina, tudo que há de mais moderno no mundo. Mas para o SUS, infelizmente, não há. Então, isso gera uma grande angústia, enquanto ser humano, de que isso não esteja à disposição para todos. E é por isso que me cabe, na condição de Rogério médico, de Rogério psiquiatra e de Rogério presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia, estar lutando pelo direito do portador de doença mental. Naquele momento, você sentiu que existia algum tipo de dificuldade ou de, enfim, incongruência de aceitação de algum ramo da sociedade? Você se sentiu combatido por alguém ou por algum tipo de outra, enfim, esfera social ou não? Você sente que você consegue, pelo menos, dialogar sobre isso? Só se sente a dor quando o calo aperta. Sim. Então, qualquer pessoa que teve um familiar com um transtorno mental sabe a dor que é e sabe a dor maior ainda de precisar de um tratamento, de um serviço e não poder ter. Tá? Então, isso é fácil dialogar com o paciente, mesmo que ele discorde eventualmente do tratamento por não poder, né, julgar no momento. Isso é muito fácil de discutir com o familiar. Isso é muito fácil de discutir com a maior parte dos colegas profissionais. Mas existem na psiquiatria especificamente, né, um preconceito maior por um grupo especificamente anti-psiquiatria, né, que acha que não há doença mental, que doença mental é um conceito social que não existe, né? E que nós, psiquiatras, somos os algozes da sociedade. Então, assim, e que negam todo tipo de abordagem e que acham que internar é uma tortura, que medicar é uma tortura, né? Então, assim, que tratar é uma tortura. Que tratar é uma tortura. Então, assim, quem chega no nosso consultório e volta 15, 20, 30 dias depois, vai assim, doutor, né, obrigado. Eu sofri tanto tempo. Não tem preço. Que pague isso. Não tem preço. É uma pílula de força, de coragem, de gratidão que a gente recebe. Não tem preço. Eu costumo sempre dizer, minha esposa, voltando à questão da psiquiatria e da psicologia, né, que tanto não tem arestas entre a psiquiatria. Eu sou de uma família de saúde mental, né? Então, eu sou psiquiatra, meu irmão é psicólogo, minha irmã é psicóloga e minha esposa é psicóloga. Né? Então, assim, nós debatemos saúde mental o tempo inteiro entre nós.
E minha esposa costuma sempre dizer, né, é impressionante como vocês, psiquiatras, têm essa condição do paciente entrar no consultório de um jeito e pouco tempo depois voltar muito rapidamente dizendo: minha vida mudou, Mudou. porque muitas vezes a escolha do medicamento certo alivia sofrimentos enormes. É. O paciente que está com transtorno ansioso, o paciente que está com transtorno depressivo, toma a medicação correta, muda a química cerebral e volta, depois Sua de 2, 3, 4 funcionalidade. semanas, a sua funcionalidade. O paciente vem gratificado, a família vem gratificada. Então, assim, isto é algo que torna a Transcende. nossa profissão algo muito fantástica Sim. e faz com que a gente se sinta muito feliz e gratificado. Você falando isso me lembrou um atendimento que eu fiz a uma aluna. Diversas vezes a gente atende, enfim, múltiplos pacientes, mas infelizmente os nossos alunos também sofrem. E o estudante de medicina hoje é um estudante que vivencia muitas dores emocionais. Isso que você falou ficou muito vivo em mim. E eu uso ela sempre de exemplo. 23 anos, ansiedade, depressão, prejuízo cognitivo, prejuízo funcional, não consigo focar, me concentrar, não consigo dar sequência às ações. Será que eu vou ser uma boa médica? Eu vou me formar, vou fazer qual tipo de atitude, qual tipo de residência? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Enfim, chegou no consultório nesse descalabro todo. Vamos pensar numa possibilidade prescritiva associada a uma mudança de hábitos, atividade física, e vamos dar sequência à terapia cognitivo-comportamental. Então, marca já a psicóloga agora. Vamos voltar para essa atividade física hoje e vamos começar com uma medicação. Enfim, essa tríade de acessibilidade e assistencialidade trouxe ela para essa seguinte fala que me marca e eu uso sempre de exemplo nas aulas. Professor, eu vivi o tempo todo sob uma névoa de pensamentos, de sofrimento. Existia uma névoa que me impedia de ser quem eu sou. E hoje eu consigo, com clareza, realizar as minhas ações. Então, não tem preço para essa fala. É uma mola propulsora, catapulta a gente para que a gente dê sequência, para aquele dia que a gente não se sinta bem para atender. Não, eu vou porque tem pessoas que precisam da gente. E essa fala dela trouxe justamente essa memória para mim. Professor, eu consigo ser quem eu queria ser a partir do momento que eu decidi me tratar. Então, a medicina, a psiquiatria, ela vive de braços dados com as outras assistências, com as outras categorias. Porque sem a terapia eu não conseguiria manter isso, já que o remédio trouxe o alívio. Sem a atividade física e mudança de hábitos, a gente não conseguia mantê-la nessa vontade, deixando de lado procrastinação e trazendo proatividade. Então, isso que você fala é muito positivo. Mas você pensou aí uma parte em que a definição que você teve de eu preciso trazer essa bandeira de internação, trazer essa bandeira de tratamento para o paciente veio muito forte. Você sente que há alguma dificuldade social de receber isso? Não, eu acho que não. A sociedade, né, de modo geral, entende hoje, com esse processo de adoecimento, né, mental da sociedade como um todo, entende que a psiquiatria é uma especialidade que está aqui para ajudar as pessoas que sofrem, como qualquer outra especialidade na medicina. A sociedade entende isso muito bem, né? O que acontece é que talvez problemas no passado tenham gerado um estigma muito grande, né? E algumas correntes ainda, né, utilizam desse estigma do passado para, né, continuar lutando contra, né, o que é a psiquiatria hoje. Voltando um pouquinho lá, quando eu queria fazer cardiologia ainda, Sim. nos anos 90, e aí em 99 eu formo e decido fazer psiquiatria, a Organização Mundial de Saúde dizia, Jader, que no ano de 2020, Sim. 5 entre as 10 doenças mais impactantes do mundo seriam psiquiátricas. E como eu tinha sido monitor de bioestatística, né, lá do professor Irismar, né, eu comecei a ler aquilo, comecei a entender aquilo, já estava decidido a fazer psiquiatria de qualquer maneira quando eu li o relatório da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente
né, viu a evolução ao longo dos anos 2010 em diante, isso galopava a cada momento. Quando chega em 2019, exatamente 20 anos depois de eu estar formado, aquilo era mais do que uma realidade, né? E aí a psiquiatria já tinha toda a força que tinha do ponto de vista de uma especialidade forte, né, que defendia seus pacientes e que ofertava tratamento de qualidade e que aliviava dor Sim. e sofrimento. E aí a pandemia veio e aí o que já era de grande prevalência fica ainda maior por conta do medo, do temor, do adoecimento, da perda de entes queridos, do confinamento, Sim. né? E aí, Da incapacidade, da aceitação, da obrigatoriedade, não pode sair. Então, o ser humano exatamente. lida muito mal Isso com isso. foi gerando, acho que foi o maior experimento social, né, de todos, Obrigatório. obrigatório de todos. Todo mundo estava diante de algo e não sabia o que fazer, como lutar, ou como vencer. Então, assim, aí a doença mental, que já estava em alta prevalência, sobe ainda mais, e aí o psiquiatra, que era aquele profissional que trazia esse alento, que trazia esse conforto, que podia acolher, tratar e aliviar, né, passa a ser enxergado agora claramente, olhe, né, esse profissional, esse médico, né, porque lembrar todos, tem gente que me pergunta, né, qual a diferença, psiquiatra é médico? É médico, psiquiatra é médico. Psiquiatra tem que saber tratar pressão alta também, diabetes. Tem que entender né? de clínica. Tem que entender de clínica. Claro. Né? Os nossos remédios têm interação medicamentosa. Sim. Então, este médico passava agora a ter uma possibilidade de tratar doenças, né, da mente humana e aliviar sofrimento. Você falou essa fala e ontem estava conversando com um colega cardiologista, ele tem uma paciente, estava fazendo uso de um antidepressivo, e aí ele me indaga da seguinte maneira: tem 20 dias que ela suspendeu, estava bem, o colega orientou a suspensão, desmame, e agora ela está tendo tontura e náusea. Será que é a falta do remédio? E aí, a gente conversando, ele e eu, primeiro ponto, a meu ver, positivo. Ela já fez um screening clínico, uma avaliação clínica. Como é que estão as taxas hormonais? Passou pelo otorrino? Como é que está a condição clínica? Já passou pelo neuro? Vamos culpar o remédio só depois que a gente isentar todas as condições clínicas que, porventura, ela possa ter. Ao invés de simplesmente vilanizar o remédio. Ele, pô, cara, ela não fez nada. Ela simplesmente tomou aquela atitude de suspender o remédio tinha uma meia-vida alta, e agora com 20 dias ela está com uma série de sintomas. Pode ser de origem psíquica? Claro que sim, mas ela precisa de uma avaliação clínica, que muitas vezes o colega rechaça. Não, vamos voltar para o remédio, e costumo dizer isso em consultório. Doutor, passa um remedinho para que a gente possa... Não, venha em consulta. A gente precisa ouvir, a gente precisa acolher, a gente precisa detalhar quais são os seus sintomas. Será que o que você me diz que tem é o que de fato você tem? Será que o que você chama de doença, a doença X, é de fato a doença que você tem? E diversas vezes eu já vivenciei. E você provavelmente também, o paciente chama doença X, o que ele tem Y, o remédio que se imaginava que seria o principal é outra abordagem. E aí é necessário que venha, para que a gente atenda a pessoa com mais qualidade e que a complexidade que a doença traz, a gente consiga dirimir para poder ofertar o melhor tratamento. Sem dúvida nenhuma. Até porque nós vivemos numa época de Dr. Google, né? Sim, sem dúvida. Então, o paciente sente alguma coisa, então ele vai para a internet perguntar no Google o que pode estar causando aquilo. Sim. E ele chega para você dizendo, já pesquisei, acho que tenho isso... Né? Ou tenho certeza que é isso. Ou tenho certeza que é aquilo. Sim. E vi que tal remédio me serve. Eu disse, calma, né? Vamos, sim, né? Cada dia com sua agonia. Sim. Vamos entender o que podemos, né, diante do que estamos e o que podemos fazer diante disso, para que você consiga, né, entender da melhor forma, né, de tratar. Né? Eu costumo sempre dizer que a internet, eu gosto muito da internet, a internet está nos permitindo fazer isso aqui, você agora em sua casa, nos ouvindo, né? Não necessariamente no dia que está sendo gravado. Sim. Eu acho que a pandemia intensificou, né, a velocidade desse processo tecnológico aqui, mas tem um grande risco também que é, né,
A internet, eu costumo dizer que, né, para quem gosta de estatística, existe uma coisa chamada viés de seleção. Sim. É muito comum o paciente tomar um remédio e, eventualmente, se ele sente algo, ele vai na internet e diz assim, doutor, todo mundo falou mal desse remédio na internet. Eu costumo sempre dizer o seguinte, golfinhos levam mais os náufragos para a praia ou para o alto mar? Ele fez, acho que para a praia. Eu fiz, mas você ouviu quem foi levado para o alto mar? Aí ele fez, não, provavelmente porque morreu. Fiz, eu não sei nem se levou para o alto mar ou não, mas você só ouviu quem foi levado para a praia. Na prática, quando a gente passa uma medicação e o paciente se dá bem, o paciente não gasta mais tempo indo para a internet falar de nada. Ele está bem, ele vai seguir a vida. E se aí, possível, suspender o remédio. De cada 100 pacientes que tomam remédio, 99 passam bem e não vão gastar tempo de ir lá. Aquele que passou mal, que teve um efeito colateral, muitas vezes esperado para o remédio, que pode fazer parte, ele vai para lá... Que a psicoeducação da consulta resolve. É isso, ele vai para lá e escreve aquilo. Aí o outro, eu também, outro também. Então, quando você vai na internet e pergunta, remédio tal faz mal? Aí você lê 10 comentários de pessoas que se deram mal com aquele remédio. Só que não estão ali as 1000 que se deram bem. Sim. Então, aí você fica com a leitura com um viés de seleção. Eu só li pessoas que se queixaram. Esse remédio quase me mata. Aí você vê, eu chegar o outro paciente no consultório, doutor, é Deus no céu, esse remédio na terra. Esse remédio salvou a minha vida. E aquilo é a maioria. Sim, sim. Só que esse viés faz com que a internet permitiu com que aquele indivíduo, qualquer um, possa escrever lá o que quiser. Colocar essa informação. E colocar essa informação. Então o indivíduo fica dizendo, não. E aí na psiquiatria tem uma coisa para você que está nos ouvindo que é importante e engraçada aqui para descontrair aqui esse momento, que é o seguinte, tratar na psiquiatria é difícil e eu vou dizer o porquê. Se a paciente é mulher, qualquer remédio que você decide passar, a primeira pergunta que vem é, tá bom, doutor, eu vou tomar um remédio, mas engorda? Então você tem que escolher um remédio que trate, que não engorde ela. Pronto. E, infelizmente, doutor Jada, eu vou lhe dizer, né, que a maioria dos pacientes homens, quando você escolhe o remédio, diz, tá bom, doutor, mas pode beber? Sempre. Então ele pergunta se pode beber com remédio. O sujeito chega lá com uma queixa, de qualquer tipo, um sofrimento, você diz que vai passar um remédio para melhorar ele, e ele quer saber se o remédio vai atrapalhar ele beber ou não. E isto volta ao meu ponto, né, a minha seara mais comum, que é tratar a dependência química, que é nós vivemos numa sociedade extremamente permissiva, principalmente com o álcool. Eu costumo dizer que se bebe quando nasce o filho a quando morre o pai. O álcool está em todas as esferas sociais. Todos os contextos. Né? E todos os estratos sociais. Todos os estratos sociais, de rico a pobre. Né? Mais de 60% da nossa população faz uso de álcool de alguma maneira. Né? Então, existe um percentual que não bebe por questões de crença ou por histórico de algo que não bebe mais porque já viveram o problema ou que tem problema na família, mas isso é um extrato que passa pouquinho de 30%. Então, 2/3 da nossa população bebe. Tá? Claro, todo mundo tem problema com álcool? Não. Mas álcool é uma droga tão permissiva, tão presente, aceitável, que né? gera muito problema. Sim. A ponto do paciente perguntar se vai poder beber enquanto está tomando remédio. Você diz, não, esse remédio você não pode tomar bebida. Doutor, então escolha outro que eu possa beber, porque eu não quero abrir mão da bebida. É verdade. Eu tive outro paciente que, conversando com um colega endócrino, e a gente prescreveu um remédio que a chance de aumento de apetite era mínima. Melhorava a cognição, foco, concentração. E aí, esse paciente, ele estava fazendo uso de um inibidor de apetite. Resultado, ele tirou o inibidor de apetite, era necessário, começou a fazer uso do remédio e ganhou peso. Mas ganhou peso pelo remédio? Provavelmente não, mau hábito. A atividade física que não foi feito mais, o remédio que estava segurando a vontade e a compulsão por alimentação desregrada, enfim. E aí, conversando com o colega, eu não prescrevo mais esse remédio, porque eu prescrevi e a paciente ganhou peso. Não, é o viés de seleção. Não, é o contrário. Talvez toda a ambiência de vida dela levou ela ao ganho de peso e não o pobre do remédio. O remédio está ali para tentar
melhorar a situação emocional dela e depois ela se apartar do remédio. Então, essa condição também de dificuldade de aceitação do tratar, a gente vivencia muito em consultório. Mas eu queria te fazer outra pergunta em relação a outro desafio da dependência química. O que você enxerga de desafio para tratar o paciente com dependência química hoje em dia? Se quiser listar 3 ou se uma só, enfim, existem desafios, existem dificuldades, mas você já tem uma enorme experiência do tratar e do gerir dependência química, seja como médico psiquiátrica, seja como profissional, como empresário. E aí, quais seriam os desafios maiores da dependência química? Eu acho que o maior desafio para tratar a dependência química é a normatização social. É a normatização que a sociedade deu para o uso da droga. Tá? Exatamente por isso que eu luto tanto quanto descriminalização de droga. Né? Alguns amigos falam assim, olha, mas como dono de clínica de dependência química, você devia sorrir com a liberação, porque aí ele entupir sua clínica. Eu disse, não, mas eu tenho uma função social enquanto médico, né? Eu tenho uma função enquanto indivíduo de saber que aquilo vai piorar, que aquilo vai aumentar o risco de doença mental, de doença social, e aquele indivíduo e aquela família e aquela sociedade vai sofrer. Então, essa normatização, essa banalização, né, da droga como um todo, eu acho que é o maior problema. Quando você diz que não é mais um crime, né, portar e consumir maconha, por exemplo, como é que um pai consegue dizer para um filho não use? Ele vai dizer, nem crime é mais. Né? Então, isso não é crime, não. Eu não estou sendo um contraventor quanto a isso. E aí, isso não se trata... Eu sempre digo, quando uma família vai me buscar com um jovem, muito jovem, que a família descobre que está usando maconha, eu digo o seguinte, veja só, não é possível que o seu bem mais precioso, que era o seu filho, na hora que você descobre que ele está usando maconha, ele passou a ser o demônio. Não é isso que está acontecendo. O que nós estamos aqui o demônio é a droga, né? Você entende, e aquele seu filho está sob risco. O que nós temos que entender é como conscientizar. Só que eu não posso virar para aquele menino e dizer o seguinte, olha, a maconha é simplesmente ruim, simplesmente por ser. Isso não é opinião do tiozão coroa que é contra a droga. Não. Eu costumo sempre conduzir do ponto de vista técnico, de dizer, sua família veio aqui preocupada com você, eu sou um profissional que trato isso há 25 anos e o que você hoje presencia como prazeroso terá tais e tais e tais e tais consequências na sua vida. Vai diminuir a sua memória, diminuir a sua atenção, diminuir o seu desempenho acadêmico, vai aumentar a chance de abandono escolar, diminuir a chance de entrar na faculdade, diminuir a chance de manter-se no emprego, vai aumentar a chance de você ter uma psicose, que é um surto psicótico com a possibilidade de desenvolver uma esquizofrenia. Então, eu tento, né, fazê-lo entender da gravidade daquele processo. Então, o maior inimigo do tratamento da dependência química é essa banalização social. Vivemos hoje um grande problema que é uma luta política para legalização de cigarro eletrônico. Ora, isso, infelizmente, é pouco falado. Bom, mas beleza. O que é que um profissional vai ganhar em dizer que aquilo faz mal? Nada. Não ganha nada. Quem está defendendo a legalização ou são fabricantes que hoje vendem na contravenção no crime. Com lobby. Com lobby. Ou um governo que está a fim de receber mais imposto com aquilo que vai deixar de ser contravenção. Mas, no final das contas, é aquele paciente, é aquela família que vai perder saúde e que vai ter risco, né, para como um todo. Aí chega um profissional e diz assim, olha, isso faz mal, isso aumenta risco disso. Que nada, você é careta, você está contra, né, isso aqui. Então, assim, o que o profissional ganha em fazer aquilo, em dizer que aquilo faz mal? Está mostrando evidência científica que faz mal. Então, assim, este é o maior desafio. É essa normatização que boa parte da sociedade descompromissada com
a saúde pública faz tentando minimizar o risco. Lembremos, quem é mais jovem hoje não viveu isso, mas o Brasil já teve 30% de fumantes. Sim. E aí, numa campanha muito bem feita dos final dos anos 80, início dos anos 90, nós chegamos a percentuais próximos de 10, 11%. E cada vez menor. Cada vez menor. O jovem hoje, ele não quer mais o cigarro porque o cigarro fede, né? Porque o cigarro tem isso, porque ele vê que cigarro causa isso. Aí entra agora, o discurso é o mesmo. Então, saia do cigarro e vem para algo que tem, né, cheiro, que tem gosto, que não causa mal, que é um vaporzinho. Passa uma sensação de status. Isto é, doutor Jader, uma diminuição da percepção de risco. É verdade. Toda vez que eu diminuo a percepção de risco social, se passa a se usar mais. Então, quando eu digo que maconha não faz mal, o jovem passa a achar que se não faz mal, se é descriminalizada já, eu posso. Aí, para terminar de completar, ainda criaram um conceito de maconha medicinal. Maconha nunca foi remédio. Maconha medicinal. Dentro da maconha existe uma substância CBD que pode ter indicação em alguns casos específicos, mas cria-se um jargão maconha medicinal para o menino dizer, inclusive é remédio. Né? E abraçar aí, esse conceito, esse argumento reducionista. Exatamente. Só que, né, no final das contas, ele está se expondo a mais risco. Então, essa normatização que a sociedade tem dado para a droga, eu acho que é o maior desafio para tratar a dependência química. Recentemente, eu tenho um outro paciente que veio ao consultório e ele me marcou muito, porque ele se colocou, já inclusive definiu a sua rotina de vida. Ele é atleta profissional de futebol e estava descontente em abrir um quadro ansioso-depressivo e começou a fumar cigarro comum e usar maconha. E ele veio para mim nesse início, justamente como você narrou. E aí, terceira ou quarta consulta, eu não quero mais jogar futebol. Eu quero seguir outro caminho. Abraçando o uso tanto do cigarro quanto da maconha. Tá, se você acha que é o melhor caminho, a única coisa que eu não vou poder fazer por você é optar. Quem vai optar vai ser você. Só que essa opção é uma opção muito castradora. Por que castradora? Porque no momento que você opta em anular um estilo de vida, uma profissão, e eu acho muito, muito difícil, é muito delicado, é muito ruim ter que anular uma decisão profissional tão jovem. Você nunca mais vai poder voltar para ela. Porque a profissão jogador de futebol exige dedicação exclusiva nesse momento primor de vida entre 15 e 30 anos, que geralmente é o momento que todo mundo vivencia outras coisas quando estão em outras categorias profissionais. Resultado, ele abdicou e a gente conseguiu libertá-lo do uso da maconha. Porque, no fundo, nesse caso dele, ele já estava em sofrimento psíquico por conta de várias peneiras, aquela coisa toda. Mas a gente conseguiu deixar claro justamente isso. Se você continuar utilizando a maconha dessa forma, você vai invalidar a sua vida global. Você não vai invalidar a carreira futebolística. Porque a carreira futebolística você já teve a opção. Você vai invalidar a sua vida. Porque você vai entrar num processo terapêutico muito mais complexo. Ela vai anular o seu relacionamento, que já estava em namoro, ela vai anular a sua inserção social profissional em qualquer outra categoria, porque, infelizmente, ela rouba cognição, foco, concentração, e aí nem jogador de futebol, nem nenhuma outra área. E aí, ainda bem, ele se libertou e está mais tranquilo. Mas a dependência química, ela traz um viés de doença também para a família, como você falou. Qual o maior desafio que você vê que a família sente, que ela tem, para poder, além de acatar, tratar esse indivíduo? Bom, a família adoece junto com o indivíduo. Né? Então, a família passa a sofrer e o mais importante é que não tem como tratar dependência química sem tratar a família. Porque a família, muitas vezes, ela sofre de um termo que não é doença, mas é um termo comum no jargão da dependência química, que é codependência. Sim. É aquele familiar que está vivendo a doença de tal maneira quase com o paciente contaminado com aquilo, que ele não consegue, muitas vezes, enxergar quão ele está abrindo mão da própria vida em virtude da vida
do dependente químico, né? Um exemplo que, para mim, é um dos mais marcantes, né, ao longo desses 25 anos de psiquiatria, é convencer uma mãe que ir na boca comprar droga para o filho usar dentro de casa estava errado. Isso não era amor, isso era codependência. Mas doutor, mas ele se coloca em risco. Se ele for para lá, ele entra e fica lá dentro usando. Eu entro, compro e trago para ele usar dentro de casa. Eu disse, mas senhora, a chance da senhora, né, sofrer algum tipo de violência dentro de uma boca comprando droga é muito maior do que dele que entra e sai porque ele está acostumado a entrar lá. Mas ela não enxergava que ela estava doente. Ela achava que ela estava fazendo aquilo por amor para proteger aquele filho. Então, a família tem esse processo. Ele precisa entender que, né, ele adoece junto e muitas vezes ele propicia a manutenção da doença, a dependência química, por não conseguir dizer não em nome de um sentimento que ele acha que é amor, Sim. mas que é a doença. Né? A doutora Aline, coordenadora da Vale Viver, ela costuma dizer sempre para as famílias, olha, você não está acalentando o seu filho, você está acalentando a doença. Sim. Né? A doença da dependência química. Então, dizer não para ele não é dizer não para o seu filho, é dizer não para a doença. Se ele quer que você dê dinheiro para ele sair para comprar droga, você não está fazendo por seu filho, você está fazendo por uma doença. Então, você precisa, para melhorar ele, você precisa entender. E é por isso que aí trabalhar a família é fundamental nesse processo. Sem dúvidas, porque a família acaba adoecendo em concomitância. Pessoal, gostaria de pedir novamente para curtir, compartilhar, para poder interagir conosco. Deixa esse like, interage, encaminha para quem você gosta, encaminha para quem precisa ouvir esse tipo de relato. Nós estamos novamente trazendo um convidado de conhecimento muito amplo acerca de doença, que tem uma vivência muito grande na medicina, e o interesse nosso no nosso podcast Mente Aberta é justamente esse, falar da vida pessoal, falar de vida profissional, falar de saúde, falar de medicina e trazer esses temas muito importantes e muito oportunos. Vamos encaminhando para o final. Eu quero agradecer a Rogério novamente a presença dele, deixar de novo esse sentimento meu de honratez. É muito prazeroso para a gente que vivencia o que a gente vivencia, poder receber um colega que está conosco já há muito tempo e que participou da nossa formação como médico. Eu costumo dizer isso a ele. Nós vivenciamos muitas situações e trouxemos para a nossa vivência muitas oportunidades de crescimento, de aprendizado que Rogério nos entregou e nos entrega, até porque a gente continua copartícipe em alguns trabalhos, tanto no SUS quanto no processo de aprendizado contínuo, que é ser professor. Ser professor é uma decisão de carreira muito positiva. Então, por favor, curta, compartilha, encaminha, siga a gente nas redes sociais. Nós temos uma rede social também, Dr. Jader Ferraz, vocês encontram a gente lá. Eu vou dar espaço novamente para Rogério falar das redes sociais dele e a gente vai pedir, por favor, para que Rogério diga quais são as redes e a gente poder seguir, compartilhar, curtir, comentar, interagir conosco, porque isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Mais uma vez, Rogério, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre psiquiatria, é sempre bom, né? Nosso podcast é Vale Viver Podcast no YouTube, que fala só sobre dependências químicas e comportamentais, né? E o Instagram é o dr.rogeriojesus, né? Que lá é o meu Instagram pessoal e profissional. Sim. Né? No início eu queria separar, depois eu percebi que, né, era muito bom que as pessoas entendessem que o Rogério médico é o mesmo Rogério, né, que é um indivíduo, um ser humano comum. Eu me lembro bem que um dia eu estava no mercado, né, de short e chinelo, né, fazendo compras. Sim, vida normal. Uma pessoa me encontrou e disse assim, doutor Rogério, o senhor aqui? Eu fiz, o senhor fazendo mercado? Quem seria? Eu também vivo. Ela, mas doutor, não imaginei que o senhor fosse ao mercado. Eu fiz, vou, igualzinho a você, tá vendo? Eu sou de short e chinelo, fiz. Aconteceu comigo na barbearia, da mesma forma. Mas nós somos seres eu humanos. agradeço aqui a oportunidade e sempre que precisar, estou aqui para falar de psiquiatria, saúde mental, dependência química, né? Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço.